Ok, flanerianos, boa noite a todos. Após mais de um mês sem nos reunirmos, estamos aqui, né? Eu queria desde já me desculpar, né, pela ausência esse tempo todo. Não foi por falta de vontade de querer fazer os encontros, gente, mas foi, para usar um termo robertiano ou varguiano, tanto faz, uma série de contingências pessoais me impediram de marcar a reunião no nosso período combinado, né? Que seria de 15 dias, né? Então, semana passada a gente ia fazer a reunião, eu tive problemas aqui em casa de saúde com os meus filhos, né? Filhos vomitando e tal. Todo mundo aqui em casa ficou assim. Mas hoje estamos aqui, né? Pela graça de Deus. E eu estou muito feliz de poder rever esses rostinhos, né? Dos quais eu estava já com saudade dos nossos papos. Então a gente vai hoje discutir o conto da Flannery, chamado O Negro Artificial. Eu peço só para quem tiver com o livro aí em mãos, uma vez que o meu é diferente, né, do de vocês. O meu livro é os contos completos. E o da maioria aí é o Um Homem Bom e Difícil de Encontrar. Só para a gente confirmar, estamos no sexto texto, é isso? Deixa eu Alguém ver. pode ver? O Negro Artificial é o sexto texto. É isso? É sim, é o sexto. Pronto, ok. Perfeito. Então, estamos no nosso sexto encontro para discutir os textos, né? Então, o conto de hoje é O Negro Artificial. Eu sempre gosto de começar as discussões trazendo algumas curiosidades sobre o conto que a gente está discutindo. Esse conto ele foi publicado no ano de 1955. E o que há de curioso nessa data, na verdade ele foi publicado em 56, perdão. O que há de curioso nesse ano é que um ano antes aconteceu nos Estados Unidos, no estado do Alabama, um boicote, né, o famoso boicote dos ônibus, né, na cidade de Montgomery, no Alabama. Foi um protesto que foi realizado contra, né, a segregação racial nos ônibus. Isso em 1955. Em 56 esse conto ele é publicado e o editor, com medo, né, da, das reações, das possíveis reações a esse conto, especialmente o título dele, né, O Negro Artificial, solicitou a Flannery, né, que ela visse a possibilidade de mudar o título do conto. Evidentemente, Flannery se recusou, alegando que o negro artificial da história, né, que é a estátua, todos aqueles que leram o conto vão saber, ela é crucial à história pelo seguinte detalhe, porque ela é o objeto, né, digamos assim, que oferece a redenção ao personagem que é o Mr. Head, né? Então, o personagem ele é redimido, digamos assim, quando ele contempla a estátua, o negro artificial, a estátua de um negro, né? Então, a Flannery disse numa carta que essa é a qualidade redentiva do sofrimento do negro por todos nós. E esse comentário dela já deveria. Eu vou aqui abrir um parêntese, eu nem queria entrar nesse assunto especificamente, mas é bom a gente tratar, né, já que os assuntos, os debates raciais ainda estão em voga, volta e meia aparecem, né? Recentemente nós tivemos casos, especialmente nos Estados Unidos, envolvendo isso. E, curiosamente, próximo a esses acontecimentos recentes nos Estados Unidos, né, policial que matou lá um negro, e aí teve uma onda de protestos, etc. Alguém, né, apareceu com
textos, né, sobre Flannery O'Connor, opondo-se ao que ele chamava de racismo, né, nas obras de Flannery O'Connor. Bem, quem lê o conto, ou quem lê Flannery, quem lê as obras de Flannery, somente uma leitura muito burra, com o perdão da palavra, é que vai identificar racismo na autora. Quando, na verdade, tudo que ela faz é descrever, né, o espírito de uma época, né, o comportamento de uma época, ou o ethos, né, de uma época, ela simplesmente transpõe isso para a sua ficção, sem endossar, né, a visão racista dos seus personagens. Mas é bastante curioso, porque se alguém fosse, digamos assim, acusar Flannery de racismo por causa desse conto especificamente, o Negro Artificial, seria de uma tremenda burrice, porque é justamente o negro, né, quem promove, digamos assim, a redenção, não somente do Mr. Head, mas também do seu neto Nelson, né? Ou seja, o negro é o herói da história, digamos assim, né, no conto da Flannery. Embora os personagens, especialmente o Mr. Head, faça comentários de fato racistas contra os negros que aparecem no conto. Então, somente uma leitura enviesada, superficial, uma leitura de pessoas com mente encharcada por ideologia, é que vai conseguir ver racismo nesse conto especificamente, né? Então, para resumir, né, não há racismo nesse conto. Pelo contrário, o que há é uma defesa, né, do valor da vida humana. Então, é bom a gente fazer esse comentário, porque Flannery, ela... Sim, Valéria. É interessante que umas semanas atrás eu vi umas resenhas na internet, né, sobre tanto O Homem Bom é Difícil Encontrar, o livro todo, né, como alguns contos, e as pessoas que se referiam a esse conto sempre era com ar de escândalo, como se tivesse exatamente denunciando o racismo na Flannery. Ou seja, não leram o conto direito, não, né? Ou só passaram as listas. Mas o tom é sempre esse, pessoas escandalizadas. Como ela pode usar tais palavras? Porque parece que no original ela usa termos bem pejorativos, né, para se referir, coisa que hoje o politicamente correto não aceita. Sim. Então, os resenhistas sempre iam para esse lado. Como ela pôde ousar falar desse jeito, né, usar esses termos, sempre com um arzinho de ofensa, né, como se a pessoa tivesse que se sentir obrigada e não percebesse o sentido, de fato, né, dela mostrar esse contraste, né, do pensamento anterior e posterior das personagens. Precisamente. E é curioso que isso aconteceu também, acontece talvez não, aconteceu, eu li um livro, estava lendo um livro dia desses, aqui por cima um livro, sempre que eu preciso do livro é incrível, como eu nunca vejo, mas enfim, em que o cara comenta sobre Huckleberry Finn, né, do Mark Twain, onde aparecem termos pejorativos, né, como, sei lá, crioulo ou negrinho, ou o nigger, né, eu não sei bem como que isso aparece aqui no Brasil, mas é um termo pejorativo, mas que era um termo usual na época, né, que o Twain colocou na boca de personagens que estavam, né, embebidos pelo espírito da época, né, que de fato tinha esse preconceito de raça, né, eram racistas, enfim. Então é muito difícil para as pessoas perceberem que o simples fato de um autor ele colocar na boca de um personagem determinado epíteto não significa que ele esteja fazendo uma defesa, né, da fala do personagem. Ele está simplesmente retratando uma época. E é isso que a literatura faz. Ela retrata o espírito de uma época. E Flannery faz isso com os seus personagens. Mas, de fato, quem acusar Flannery de racismo, seja por esse conto especificamente, o Negro Artificial, ou por qualquer outro, com perdão da palavra, é alguém que não leu devidamente. Em outras palavras, é um leitor burro. Não leu devidamente a história, né?
Então, a gente já pode passar, então, a comentar a história propriamente dita. Todos estão preparados, as canetas estão afiadas, estiveram afiadas as suas canetas. Valéria fez aquele esboçozinho típico, não? Mas tudo bem, a gente vai sem o esboço mesmo assim. Então, dessa vez eu marquei o celular de azul e lilás. Tá. Azul para o avô e lilás para o neto. As descrições, foi o que mais chamou a atenção. Legal. Então, bem, a história, fazendo aqui um resumo da história, conta a história de um avô e seu neto. Mr. Head é o nome do velho, 60 anos de idade. O seu neto, Nelson, tem 10 anos. O senhor Head, ou Mr. Head, a gente já começa a perceber logo de cara o nome do personagem, algo que chama muita atenção. Isso em todos os contos da Flannery é o nome que ela dá aos personagens. Então, Mr. Head, né, cabeça. E aqui logo me vem à mente, eu vou tecer comentários mais adiante. Ele, no conto, ele meio que é uma representação do Adão, né, do Adão caído, o cabeça federal da humanidade. A Flannery, ela escreveu numa carta que quis representar com o Mr. Head Pedro, né? Flannery era católica, então tem toda essa ideia, né, de Pedro como sendo, né, enfim, o líder, né, da igreja pós-Cristo, aquela coisa toda, o primeiro papa, enfim. Mas não somente por isso, mas por um detalhe que certamente vocês perceberam, quando ele nega, né, o seu neto. E o nome do neto dele é curioso também, que é Nelson, que pode significar, eu estava pesquisando em inglês, filho da nuvem, ou filho do, eu até mandei pro Roberto e esqueci agora o segundo significado possível. Mas eu penso que talvez, né, o nome Nelson ele seja uma corruptela de New Son, né, o filho novo, né? Porque de fato, se a gente for olhar no conto, Nelson ele não é apenas o neto dele mais, uma vez que a filha, né, do Mr. Head havia morrido, né, a sua esposa havia morrido, e a sua única filha, após a morte da mãe, ela sai de casa e quando volta já é com a criança, e ela só tem o tempo de entregar a criança pro pai dela, e ela também morre, né, a mãe do garoto. E isso aparece na história como um flash, né, como um flashback, né, a narradora que conta isso. Então ele passa então de fato a ser o filho, né, do velho. E ele cria ele como um filho. Então, o fato de ele, em determinado momento, negar, né, o seu filho quando ele apronta uma lá, que na verdade a traquinagem, digamos assim, que o menino apronta, na verdade foi culpa do próprio avô, né? O menino sai correndo e desabala da carreira porque o avô lhe dá um susto, e nessa corrida que o menino dá, ele se choca com uma senhora que fica lá caída. E aí quando a multidão se junta lá, né, e a velha caída ela fica dizendo, esse menino chama a polícia, esse menino quis me matar. E quando o velho chega lá, né, ele vê que o negócio tá pegando fogo, ele não quer se envolver, e aí ele nega que o Nelson seja seu filho. Então essa característica, né, essa particularidade dele ter negado, isso lembra bem Pedro, né, que negou Cristo. E também quando por 3 vezes o Mr. Head ele nega que está perdido na cidade. Então 3 vezes que ele é indagado se havia se perdido, ele nega. Então isso lembra também Pedro. Então Flannery ela quis também mostrar esse lado Pedro, mas eu particularmente eu vou mais pelo lado Adão, e eu gostaria justamente de iniciar essa nossa conversa apontando algumas coisas interessantes, né?
A primeira coisa é o ambiente em que as ações elas se desenvolvem. Então, o Mister Red, que é o velho, o avô, ele tem um neto de 10 anos, o Nelson, que sonha em conhecer a cidade e ele quer levar o menino para a cidade. Diz aí o texto, né? É bem interessante. A razão pela qual ele quer levar o garoto para a cidade é principalmente em termos morais. Tá aí. Para que fosse uma lição da qual o menino nunca mais se esquecesse. Então, o que é que o velho queria mostrar ao menino? Que o fato de ele ter nascido na cidade, o menino ter nascido na cidade, não era um motivo particular de orgulho, né? E que ele aprendesse que a cidade não era lá, essas coisas. E diz a narradora, Mister Red pretendia que Nelson, após ver tudo que existe para ver na cidade, não se indignasse com a ideia de passar o resto da vida onde morava. E ele estava pensando, quando voltou a pegar no sono, em como iria o menino descobrir afinal que não era tão sabido quanto ele mesmo se achava. Então, era justamente isso. Mister Red, ele vivia no interior, e aí a gente já começa a ter uma ideia, né? Essa questão que eu falei do ambiente em que as ações se desenvolvem. As ações elas começam no interior, né? E aí é bem importante a gente destacar isso. Essa questão do campo, né? Da vida no campo, da vida mais afastada na cidade. E aí tem toda essa, às vezes, uma certa idealização de que talvez a vida no campo ela seja a gente esteja mais longe, digamos assim, do pecado, somente por estarmos no campo e longe da cidade. Tem toda essa questão envolvida, né? E o fato isso é tão curioso que, por exemplo, até então o Mister Red, por exemplo, ele não tinha consciência sim dos próprios pecados, né? Ele não tinha consciência dos próprios pecados. Ele não tinha consciência da necessidade de rogar as misericórdias divinas, porque até então ele se achava um homem, digamos assim, que não tinha necessidade de misericórdia, porque ele não levava uma vida falha, uma vida pecadora. E é quando ele chega na cidade que ele vai ver que os pecados dele vão pipocar, né? Então a cidade ela é importante nesse sentido para mostrar ao Mister Red o quão pecador ele é. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Então a minha percepção, e aí eu vou querer ouvir vocês sobre isso, é de que há inicialmente esse embate entre o jardim, e aí eu penso que o Mister Red ele é o Adão justamente por isso. É alguém que pensa que ainda vive no jardim, né? Ou seja, livre do pecado, livre das influências do mal, e que a cidade é o lugar onde o pecado habita, e que quando o neto chegasse na cidade, ele ia ver que a cidade não era isso tudo, que há vícios na cidade, que não existem, por exemplo, no interior. Na verdade, esse homem está muito enganado. Ele vai descobrir que a cidade, como o campo, né, ela tem os seus defeitos e as suas qualidades, as suas potencialidades. E é justamente na cidade que ele vai encontrar o Redentor, né? E algo que me chamou bastante atenção é logo quando as primeiras linhas do conto, né? O Mister Red acordou e descobriu que o luar tinha inundado o quarto. Essa questão do luar é bastante importante. Ela aparece pelo menos 3 ou 4 vezes nessa narrativa, sendo retomado no final, né? A luz do luar tinha invadido o quarto no início da história. No final da história, o que é que nós temos? Eu não sei em que página está aí no livro de vocês, mas é lá no finalzinho mesmo do texto, onde vai dizer assim, quando eles retornam, né,
para casa e vai aparecer de novo essa questão do luar. Vai dizer assim, ó: 10 minutos antes do horário previsto para o entroncamento, foram juntos para a porta, prontos a pular de qualquer jeito, caso ele não parasse. O trem, no entanto, parou bem quando a lua, restaurando-se em todo o seu esplendor, saía de dentro de uma nuvem para banhar de luar o descampado. Por que é importante destacar essa questão que aqui no começo a lua, o luar inunda o quarto, né, o interior da casa. E aqui no final eles contemplam o luar banhando agora o quê? O descampado, né? Eu diria, né, eu arriscaria dizer, não sei se vocês vão concordar com essa minha heresia, mas essa visão que eles têm agora do luar invadindo não dentro da casa, né, que é uma construção artificial, mas sim o descampado, né, que é uma área, né, intocada, digamos assim, pelo homem. O luar banhando esse descampado é uma espécie de um paraíso restaurado. Uhum. É como se esses dois, o Mr. Red e o Nelson, eles voltassem para o campo, mas agora com a perspectiva de um paraíso restaurado. Uhum. Eles perceberam que no campo eles tinham vícios que estavam ocultos, como de uma maneira indireta vai aparecer aqui na fala da própria narradora, né? Quando ela vai falar sobre a percepção do pecado que o Mr. Red não tinha. Então, quando eles voltam para casa, eles agora têm um olhar renovado sobre a atuação da graça. Porque nessa altura aqui, desse trecho que eu li, eles já tinham, já havia ocorrido a epifania, né, a visão, né, da estátua, né, do negro artificial, como é chamado aqui no conto. Eles já tinham tido a visão beatífica, né, a visão salvífica que essa estátua, né, apresentou para eles. E principalmente o Mr. Red vai dizer aí bem no final que exatamente depois dessa cena do banho de luar sobre o descampado, que Mr. Red, que se mantinha muito quieto, sentiu-se novamente tocado pela misericórdia divina, mas sabendo dessa vez que no mundo não havia palavras capazes de designá-la. Ele compreendeu que ela provinha da agonia, que a homem nenhum se nega e que às crianças se revela das mais estranhas maneiras. Compreendeu que sua ação era tudo que alguém pode levar para a morte e ofertar a seu Criador, ardendo bruscamente de vergonha por possuir tão pouco disso para levar consigo. Julgando-se pela meticulosidade de Deus, mantinha-se estarrecido, enquanto a ação da misericórdia aderia como chama a seu orgulho e o queimava. Se jamais se tomara por grande pecador, via agora, entretanto, que sua corrupção verdadeira só lhe fora ocultada, olha só isso, para não lhe causar desespero. Deu-se conta de estar sendo perdoado por pecados que vinham do começo dos tempos, quando ele mesmo concebera no seu próprio coração o de Adão, olha aqui, Adão, cabeça, até a hora presente, quando havia negado o pobre Nelson. Viu que nenhum pecado era monstruoso demais para ele reclamar como o seu, e já que Deus amava na mesma proporção em que perdoava, sentiu-se pronto naquele instante a ingressar no paraíso. Então, percebam como a história ela vai se movendo, né, de um paraíso que foi manchado pelo pecado, mas que ao mesmo tempo o Mr. Red não percebia, ele não percebeu que já havia sido expulso do paraíso. Que a ideia que ele nutria de si mesmo, quanto a um homem que não tinha pecados,
ela era completamente ilusória, mas que agora ele é expulso do paraíso e não percebe, né? O luar banha, né, a construção artificial que é a casa dele, mas ele não tem a percepção, né, do luar banhando o descampado como a gente vê no final. E essa visão que ele tem no final é justamente a nova percepção que ele tem sobre o que seria um paraíso restaurado e a ação da graça divina sobre um pecador. Então eu queria agora ouvir o que vocês têm a dizer sobre isso. Pedro escreveu no chat, algo bem legal. Uhum. Pedro escreveu assim, ó, é interessante que no início o luar é destacado como um instrumento que traz dignidade a tudo que ilumina. Entendi que Flannery estava apontando no início algo que no fim da história se revelaria como essa graça que de fato tem poder de trazer glória e dignidade. Para mim pareceu mais um lance de continuidade entre o primeiro momento e o último, e progressão do significado desse luar que vai ganhando um significado mais claro. Perfeito. Perfeito. E Léo, essa ideia do luar, Sim. deixa eu abrir aqui a câmera. Essa ideia do luar, lá na primeira página do conto também, né, ele tem uma personificação, né, que diz sobre a cocheira, flutuava, né, a lua, flutuava como se contemplasse a si mesma, com a expressão de um jovem que vê a sua velhice à frente. Então, Isso. a lua tem essa dimensão de sabedoria de juntar as duas pontas da vida, que é o que está partido na narrativa. Foi uma das coisas que me chamou a atenção, né? Ela, o tempo todo, já há vários outros contos, a gente vê essa separação, né? São opostos conflitando. E aqui o oposto é esse conflito de gerações. Né? O Mr. Head é descrito como alguém de 60 anos, muito sábio, muito bem vivido, mas extremamente orgulhoso. E o menino, né, que tem 10 anos, está começando a vida, mas também se acha muito sabido e extremamente arrogante. E aí a gente vai vendo que os dois vão se nivelando na narrativa, né, até eles ficarem iguais. Né, que o pecado dos dois é igual. Isso. Então, um é o orgulho e eles querem o tempo todo provar para o menino que ele está errado. Por outro lado, o menino é muito arrogante e querendo provar para o velho que ele está errado. No final a gente descobre aquilo que a lua viu, né? Que a velhice é o espelho do jovem, né? É a expressão de um jovem que vê sua velhice à frente. Então um é a continuação do outro e os dois são igualmente pecadores e os dois precisavam igualmente daquela visão que eles tiveram lá na cidade. E é exatamente a cidade que vai nivelá-los, né? Nivelar os dois, É exatamente, perfeito. Esse é exatamente a cidade. Acontece, e o sentimento, só terminando, Débora, o sentimento de estar perdido. Né? Eles começam a experimentar, porque enquanto eles estavam em casa, eles não estavam perdidos. Eu até comentei semana passada, né, lá no grupo, essa aflição. E é meio como se fosse um thriller, né? O conto, você vai ficando aflito junto com eles, com eles, até chegar ao clímax de encontrar com a estátua. Né? Mas é uma aflição, você está com aquele bilhete, não sabe se vai conseguir voltar para casa, cada vez mais desorientado, cada vez mais perdido. Um não consegue se entender com o outro, né? Porque se eles se juntassem para achar uma solução, mas nem isso. Né? Então eles ficam ali brigando, cada um mais perdido que o outro, um puxando para cada lado, até eles se darem conta que eles estavam de fato perdidos, né? Em todos os sentidos. Débora, antes de você falar, só complementando o que a Valéria falou, é interessante quando a gente nota assim, o orgulho dos dois personagens. Eles eram tão orgulhosos que, por exemplo, um detestava a ideia de o outro se acordar primeiro. Então, nesses detalhes que a Flannery, de modo magistral, ela coloca, né? E o velho, ele sempre querendo mostrar, né, que é um homem experimentado, né, já viveu muita coisa, e que o menino está começando a vida só agora, e não tem nada a oferecer, pelo contrário, tem muito que aprender com o avô. É interessante aí no início da história, quando fala que o alarme do despertador não funcionava, mas para o Mr. Head acordar, ele não dependia de nenhum meio mecânico, os seus reflexos estavam bons. Enfim, é alguém que está já numa idade, já entrou como se chama, da melhor idade, né? Já é um idoso,
mas ainda assim se achando jovem, né? Deve ter ouvido muita música do Chaves lá. Enfim, então isso só salienta o seu orgulho, né? Na verdade, era alguém que não enxergava as suas próprias limitações. Pois não, Débora? Não, só queria acrescentar ao que Valéria falou, essa questão deles se nivelarem, né? É o momento, para mim, crucial, que o menino ficou magoado, não é? Com razão, que o avô o negou, né? Fingiu que não conhecia. Sim. E uma das senhoras fala assim, mas como que ele, assim, em outras palavras, como que ele renega alguém que é a sua imagem e semelhança? Isso, imagem Né? e semelhança. É o momento que eles se olham ali e realmente é que alguém olha e mostra para eles que eles são imagem e semelhança, que são dois pecadores. É ali que a coisa começa, que o conflito começa a ficar mais intenso, né? O ponto de tensão entre eles aumenta ali naquela cena do conto. E eu acho interessante que bem perto dessa parte aí, eu não lembro bem agora exatamente, mas a Flannery, ela coloca os dois em contraste, né? Como o menino, como se tivesse um ar de velho, e o velho como se tivesse um ar de menino. Me parece meio curioso o caso de Benjamin Button, não sei se vocês conhecem a história, né? O livro lá do Scott Fitzgerald, que virou filme depois com Brad Pitt, enfim. Mesmo essa questão da passagem do tempo, essa questão do quanto nós sabemos da vida. Mas, na verdade, o que me parece que a Flannery está espelhando, mostrando ali, é justamente um espelho do outro. Com a diferença de que um tem mais idade, muito mais idade do que o outro, mas os dois são, como o comentário de uma das pessoas que estava ali naquele tumulto, como que alguém pode negar outro que é a sua imagem e semelhança? E eu penso também que essa expressão não está aí à toa, né? Imagem e semelhança. Então, é muito interessante isso. Então, gente. Bom, mas o bicho começa a pegar quando eles vão sair para pegar o trem, né? E aí o Mr. Head, ele impôs a si mesmo essa missão moral, como aparece essa expressão. Né? Ele planejou essa viagem para mostrar ao menino que a cidade não é isso tudo. E aí aparece algo bem curioso aí, que inclusive a Valéria tinha chamado a atenção. A citação a Dante não está aí nessa história à toa, né? Porque diz assim, ó, bem que ele, no caso o velho, né, poderia ser Virgílio, chamado em plena noite para atender a Dante. Quem conhece assim a Divina Comédia deve ter pego essa referência, né? Léo, sim. E você vai vendo também um paralelismo bem interessante com a Divina Comédia, né? Deixai toda esperança, todos vós que entrai, né? Indo para a cidade. E na Divina Comédia, à medida que Dante vai descendo nos círculos do inferno, ele vai encontrando pessoas conhecidas, né? Que uma vez eu fiz uma análise dele, dizendo que as pessoas que ele queria colocar no inferno, né? Que eram pessoas de Florença. E com os pecados vão se agravando até chegar o momento da traição, né? Quando ele chega no último círculo, ele encontra os 3 maiores traidores da humanidade, para depois começar a subir no mundo do purgatório. E é mais ou menos o que eles passam também, né? A diferença aqui é que o Mr. Head não é Virgílio, porque ele está tão perdido quanto o menino. Né? Ele não está conduzindo, eles estão descendo no espiral de loucura ali até chegar no ápice. E, na verdade, é o fundo do inferno. E, na verdade, todo o movimento da história, do conto, ela segue o mesmo movimento da Divina Comédia. Inferno, purgatório, paraíso. E digamos assim que o inferno, aqui para esses dois personagens, eu acho que é justamente quando eles deparam com os negros, né? Porque assim, o Nelson, ele nunca tinha visto um negro, essa que é a verdade, né? Nisso o Mr. Head tem razão. O Nelson, ele nasceu na cidade, né? Mas ele não
se ele tinha visto um negro foi quando ele nasceu, ele não lembrava. É curioso também que o Mr. Red, ele associa muito isso, o ser, né, com a nossa capacidade de lembrar. Ou seja, você nunca viu porque você não se lembra. Então, até que eles deparam com o primeiro negro na história, né? No trem. Vocês repararam bem na descrição desse negro que aparece no trem? Acho que sim. Eu fiquei com a impressão de que eles estão diante de um negro rico. Sim. Por quê? Porque o cara usava um prendedor de gravata com a pedra de rubi, né? O seu anel tinha uma pedra de safira. E é bem curiosa essa cena quando era um negro alto, gordo, né? Tava acompanhado de duas moças, provavelmente suas filhas. Não captei bem agora, mas esses negros, eles vão se sentar, né, para comer, e aí é quando o Mr. Red percebe que eles estão sentados em mesas separadas, né, separadas por uma cortina. E aí fica aquela coisa, eles estão separados por conta da segregação racial, ou porque aquele cômodo onde eles estão no trem comendo é um cômodo destinado a pessoas ricas. Né? Eu fiquei com a sensação de que foi pelo segundo motivo. Né? De que aquele homem negro, alto e gordo, que usava uma pedra de rubi no prendedor de gravata e tinha uma pedra de safira no seu anel, ele estava ali, né, naquele compartimento do refeitório do trem, separado por uma cortina onde havia ali apenas duas mesas. É bem curioso isso, não porque ele era negro, sim porque ele era rico, né? Então, assim, qual é a percepção do negro que o Mr. Red tem? E isso vai ser importante para a gente entender o espanto dele ante a estátua lá do negro com a melancia preta na mão. É porque todo negro que ele viu até então, pelo menos nesse primeiro momento, não tem essa ideia de um negro sofrendo. Nesse primeiro momento não aparece um negro sofrendo. Então, é por isso que ele não tem uma reação assim, de compaixão para com o negro, porque os negros que ele conhece, ou que ele viu, ou com os quais ele se deparou, estavam todos em situação relativamente confortável. Esse do trem, inclusive, numa situação muito melhor que a dele, né? Já que se tratava de um personagem rico. Mas, Léo, sim, a Débora fez um comentário aqui no chat que eu achei interessante. Eu tive a mesma impressão. Sabe aqueles romances do século XIX, em que se retrata uma espécie de nobreza falida e uma burguesia em ascensão, em que esses burgueses são retratados de forma pejorativa, como se fossem meio bregas? Uhum. Eu tive essa mesma impressão aqui, né, que o narrador coloca o negro, a descrição é como se fosse uma coisa meio brega, é como se ele tivesse tanto dinheiro, mas não tivesse bom gosto, né, não soubesse vestir. Eu fiquei com essa sensação também, que foi o que a Débora colocou aí no chat. Sim. Talvez seja isso, né? Ou talvez seja aquilo que Provérbios diz, né? Sobre as coisas mais perigosas do mundo, né? E uma das coisas que Salomão vai dizer é quando o escravo se torna senhor. Eu não sei, um amigo meu uma vez falou sobre o Conde de Monte Cristo, o filme, esse de 2002, né, eu acho que justamente isso, que o Conde, na hora que ele aparece, todo rico e cheio de coisa lá, naquele baile que ele vai dar, ele aparece assim muito cheio de pompa. Espalhafatoso. Fica um negócio meio caricato, realmente. É o mas eu sinceramente acho que isso é mais um recurso para mostrar a riqueza, independente de ser brega ou não. É mais um recurso para mostrar a riqueza do que efetivamente fazer qualquer tipo de caricatura, realmente, entendeu?
É, ou talvez o personagem aí da Flannery, sei lá, pode ser que não seja um negro americano. Sei lá, pode ser que seja um africano mesmo. A gente sabe que eles são bastante espalhafatosos, né, na maneira de se vestir. Não sei, enfim. Pode ser uma hipótese. Mas, de fato, não é uma maneira muito, digamos assim, convencional. Ou talvez tenha sido um recurso da Flannery para, como se o cara quisesse dizer, olha, vejam como eu dei a volta por cima, vejam como eu estou em condição melhor que vocês. Né? Tanto é que quando o senhor Red ele faz o comentário, né, no trem, todo mundo ri, né? Talvez rindo, né, do próprio negro, ou rindo como se quisessem dizer, rapaz, o cara tá em condição melhor que você tá falando bobagem. Mas enfim, eu fiquei mais por esse lado aí, que eu achei uma representação caricata desse negro rico, como se ele quisesse mostrar assim, ó, agora quem tá por cima sou eu. Agora quem tá bem de vida sou eu, e eu vou esfregar na cara de todo mundo aqui o que eu tenho. Né? E aí eu vou conquistar o respeito que eu nunca tive, talvez, né? Mas aí é uma especulação, a gente não sabe, como você falou, a gente não sabe qual que é a origem dele. De repente ele pode ter nascido rico, né? A gente não sabe. Ou a vitória dele ter tido sabor de mel, né? Sim, eu vou mais por esse lado aí. Eu já tive a impressão de que se mostrava a riqueza independente da pessoa, ou dependendo da classe social da pessoa, porque a riqueza não é a riqueza, a riqueza verdadeira não é a grana. Entendi. Então, onde menos se esperava é onde tinha a riqueza. Isso. Eu comentava com o Roberto hoje. A própria estátua, o negro artificial, ele vai estar lá no bairro rico, né? Sim. Ele vai estar lá no bairro rico, é o que menos se espera num bairro rico, uma estátua de um negro. A gente vai voltar a essa questão da estátua, o local onde ela estava, né? Que era curiosamente um jardim. Né? Mas, enfim, eu comentava com o Roberto uma ligação dessa história da Flannery. Não sei quantos aqui assistiram um filme chamado Green Book, que foi traduzido como O Guia, que é com aquele ator, é o Matthew McConaughey, eu acho, e aquele cara que faz... Eu esqueci o nome do cara. Não é o... Não é o Matthew, não, é o Passo Largo, né, do Senhor dos Anéis, desculpa, gente. É o Aragorn, do Senhor dos Anéis. Como é o nome desse ator mesmo, gente? O Pedro falou, Viggo Mortensen. Isso, Viggo Mortensen. Isso, Viggo Mortensen. Isso aí mesmo. Perfeito, obrigado, Pedro. Calma que não é o Morgenstern, não. Tá? É o Mortensen. E eu não sei quantos conhecem a história do filme, mas ele é contratado por um artista negro, um pianista negro, é baseado em história real. Sendo que, inicialmente, esse cara que é o motorista vai ser o chofer, que é o Viggo Mortensen, né? Ele é branco e ele tem, assim, ele faz comentários depreciativos contra negros, né, no início da história e tal. Ele tem meio que uma reserva quanto a negros. Ele não gosta de se aproximar, de conviver, enfim. E quando ele é contratado para ser chofer, né, de um artista, ele jamais passaria pela sua cabeça de que esse artista era negro, até que ele chega na sala do camarada, e quando ele se apresenta, ele olha assim, aquele olhar, né, de como se estivesse desprezando aquela presença ali, e para sua surpresa, aquele negro que aparece ali na frente dele não é o secretário, não é o empregado, mas é o próprio artista, né? Ricaço, um homem ricaço, podre de rico, né? E aí, enfim, assim, no início a relação deles, né, tem uns certos atritos, mas qual é o ponto aqui? É que na medida em que os dois vão convivendo, na medida em que
O Viggo Mortensen, ele foi contratado para levar esqueci o nome do artista, mas enfim, a levar o pianista, né, para fazer shows, né, no sul dos Estados Unidos. E aí, na medida em que eles vão interagindo e se conhecendo, eles vão se tornando amigos e até mesmo confidentes. Então, eu pontuei para o Roberto o seguinte, que o racismo, né, do personagem branco, ele se desfaz com a convivência com o negro. Na verdade, o negro também tinha os seus pecados, ele também tinha ele também tinha o seu racismo, diga-se, é bom que se pontue isso. Ele sofreu racismo da própria família, vejam que coisa curiosa, porque os seus familiares diziam que ele tocava música de branco, né? Porque ele era um artista de jazz, era um pianista que tocava jazz. É muito, eu acho tão irracional o camarada abrir a boca para dizer que jazz é música de branco, né? Sendo que... Total. Enfim, gente, é uma coisa irracional mesmo. Era pianista clássico. Pianista clássico, né? Ele tocava música clássica, não jazz. Não, jazz desculpa. Ele toca jazz e até blues, né? Isso. Isso, é por isso que os seus familiares diziam que ele tocava música de branco e tal. E aí, gente, assim, para resumir, ambos são humanos, né? Com suas qualidades e seus defeitos, eles se aproximam e se tornam amicíssimos, né? Assim. Mas nesse nosso ponto aí, o negro artificial, o que é que desfaz, digamos assim, o racismo do personagem, do Mr. Head? Não é a convivência com o negro propriamente, mas é a sua... Porque assim, a convivência dele com o negro, como eu estava falando anteriormente, a experiência dele com os negros aqui no conto, ele não viu nenhum negro assim, digamos, mal, ou sendo escravizado, né? Ou lá na senzala, entende? Ou, sei lá, puxando carroça. Até porque, Léo, a escravidão aí nos Estados Unidos já tinha acabado há quase um século. Sim, justamente. Talvez esse contraste também que a Flannery tenha mostrado é isso, que tolice haver separação ainda, quando os direitos civis já não fazia sentido, né? Perfeito. Separação, se isso já tinha sido resolvido há tanto tempo. Justamente, mas foi bom você pontuar isso, Valéria, porque isso mostra ainda mais digamos assim, o pecado do personagem principal, né? Que era alguém que se julgava, né, com a sabedoria milenar, né? Aparece até essa expressão no meio do conto aí. Alguém que se julgava de uma sabedoria milenar, experimentado, mas ainda estava com essa tolice, né, de fazer separação entre negros e brancos. Então, toda a experiência que o Mr. Head ele tem durante esse conto com negros, ele nunca viu ninguém numa situação, sei lá, retratada lá por Castro Alves no navio negreiro. Né? Então, por que ele se apiedaria de um negro? Se o primeiro negro com que ele depara no trem é um ricaço, né? E os outros, né, vivem lá nas suas casinhas humildes, mas não tem ninguém, né, sendo tratado na base do chicote. A realidade parece que não foi suficiente. Esse foi um ponto que eu coloquei para o Roberto numa conversa privada. A realidade talvez não tenha sido suficiente para demover o Mr. Head da ideia errada que ele nutria a respeito dos negros. O que é que foi suficiente para ele, digamos assim, arrepender-se dos seus pecados? O meio que aparece aí na narrativa é uma obra de arte, né, que é a estátua. Posso falar? Sim. Porque antes da estátua, tem algo que para mim é bastante relevante. Porque, bom, são duas coisas, na verdade. Uma é uma que você já mencionou, que é o seguinte: a gente costuma falar muito que a gente tem que tratar as pessoas como a gente trata a gente mesmo, aquele negócio de amar ao próximo como a nós mesmos. E isso é difícil, é muito difícil quando a gente tem o próximo
distante. Você falou do filme, isso não acontece exatamente ali no conto, mas tem muito a ver com o conto. Na hora que a gente se aproxima daquilo que a gente tem por distante, essa diferença toda que existe começa a diminuir. E em diminuindo, a gente começa a ter muito mais empatia do que olhar lá para longe. Então isso é muito relevante. E a outra questão que é importante para mim, antes de chegar na estátua, é que o velho, ele era cego pela autojustiça dele, pela autojustificação dele, e ele só teve os olhos abertos, ele só conseguiu enxergar o mal nele mesmo, o pecado nele mesmo, quando ele cometeu um pecado, ou ele fez algo que ele abominava, que foi negar o neto. Quando ele fez aquilo que ele abominava, então ele falou, puxa vida, eu não sou tão certinho quanto eu achava que eu era. E aí sim é que as coisas foram desenrolando. Esse foi o pontapé inicial até chegar na estátua, que eu acho onde eu acho que você quer chegar, né? Isso. Perfeito, Roberto. Digamos assim que foi uma série de acontecimentos que foram contribuindo para que ele chegasse na sua epifania, né? Tivesse o seu momento ali de ser iluminado por essa personagem, né? Vamos chamar a estátua de personagem, porque ele se afigura na história como que tendo vida de fato, né? Concedendo vida, né? Vivificando, digamos assim, almas mortas, né? Pelo pecado. Então, foi importante, Roberto, você ter lembrado desse detalhe dele ter negado o próprio neto. Eu vou voltar depois num detalhezinho aí sobre algo que ele fez com o neto dele. Mas, para eu concluir o meu raciocínio, onde eu falava lá dessa questão da estátua, é como se a Flannery ela estivesse fazendo uma apologia, digamos assim, do papel da arte da redenção. Como é que eu posso colocar isso? Digamos assim, no papel da arte para redenção. Para redenção ou para convencer alguém do pecado. Mediadora de redenção. Mediadora de redenção. Isso. Entendeu? Porque o cara ele não conseguiu ver dignidade naquele homem no trem, né? No homem negro, gordo e com anel de safira. Ele não conseguiu ver dignidade naquele negro. Ele não conseguiu ver dignidade numa outra personagem negra que aparece, que tem um cabelo bem grandão e que mete a mão no cabelo que a mão chega a sumir, né? Aparece essa personagem aí. Me parece até que o Nelson estava começando a flertar com essa personagem, né? Em certo momento a gente fica com essa impressão. Ele parece... Léo, na verdade, ela cuida deles, né? Sim, sim. É a primeira pessoa a se importar com eles, mas ele não admite isso de jeito nenhum. Exatamente. É meio como um oráculo, né? Como um profeta. É interessante. E o curioso é que, assim, para quem se pretendia por Virgílio a conduzir Dante, né? Que é o Mr. Ed, ele que está completamente perdido. Ele precisa de um Virgílio para conduzi-lo. Mas ele elegeu o Virgílio dele, é bem interessante isso. Sabe quem ele elege por Virgílio na história? A cúpula da estação de trem. Percebem? Essa é o Virgílio dele. Ele não pode perder a cúpula da estação, porque ele precisa estar sempre olhando para ela para poder voltar. Mas ele começa a andar e na medida que ele anda, tem uma hora que ele se perde, ele não consegue mais ver a cúpula e não consegue mais se guiar, né? A gente até pode fazer um link aqui, né, com a questão da fé, né, da necessidade de crer
para ver, né? Mas enfim, quando Flannery ela introduz essa estátua, né? E aí quando eles já estão numa situação completamente já desesperadora, sem qualquer perspectiva de conseguir voltar, é que eles deparam com essa estátua. E aí a estátua, né, é de um negro, mais ou menos da altura do Nelson, com um dos olhos todo branco e segurando uma melancia escura, né, nas mãos. Ali é que ele tem esse momento de essa epifania, né? Ali é que ele consegue se identificar, né, com o sofrimento que aquela estátua está apresentando. E aquela estátua, digamos assim, ela como se fosse ali, né, o Cristo na cruz, dando a vida em lugar dos pecadores. E é bem curioso que essa estátua esteja justamente no jardim, né, que é o local não da crucificação de Cristo, mas da sua ressurreição, né? Cristo, ele ressurge, né, ele ressuscita, ele foi enterrado no jardim, e aquele jardim onde aquela estátua está, ela vai representar justamente a ressurreição, né, desse personagem, ou a vivificação dessa alma morta que era o Mr. Head. Então, por que ele não tem essa epifania? Por que ele não chega nesse momento de verdade a partir das interações com os outros negros humanos que ele encontrou no caminho? Porque ele não conseguiu se identificar, digamos assim, num nível mais profundo com esses personagens. Porque eles não estavam ou não apresentaram para ele nenhuma ideia de sofrimento ou de morrerem em prol dele. Mas ele se identifica com esse negro artificial, com essa estátua, quando ele intui, né, o sofrimento daquela estátua. E aí é quando a narradora ela vai ligar isso com a ideia de uma morte substitutiva mesmo, expiatória, né? Tem uma coisa interessante, gente, que é bom a gente prestar atenção quando a gente vai lendo. Essa história e qualquer outra, né? Que existem histórias que funcionam como alegoria, como é o caso, por exemplo, do Peregrino, onde cada personagem ele equivale ao seu correspondente real numa equivalência de 1 para 1, né? Então o cristão lá do Peregrino representa numa escala de 1 para 1 nós como cristãos, enfim. Nos personagens de Flannery a gente não pode alegorizar tudo, a gente pode ver referências. Então, por exemplo, a gente pode ver uma referência de Cristo no próprio neto do Mr. Head. E uma das cenas para mim que deixa isso bastante marcado é quando o Mr. Head ele tá andando com o seu neto no meio da cidade e ele resolve mostrar ao seu neto o que tem por baixo da cidade. E é quando ele diz assim para o seu neto: deixa eu te mostrar uma coisa que você ainda não viu. E o levou até a esquina onde havia um bueiro aberto. Agache-se e enfie a cabeça aí. Dada a instrução, segurou pelo paletó o menino, que se abaixara a espiar pelo esgoto adentro. Rapidamente, ao ouvir sob a calçada os borbotões das profundezas, Nelson, porém, retrocedeu espantado. Mr. Head explicou-lhe então como era a rede de esgotos, como toda a cidade era subterraneamente percorrida por ela, como essa rede continha em massa os dejetos, estando cheia de ratos, como era possível alguém cair ali dentro e ser tragado sem demora por infinitos túneis escuros. Na cidade, a qualquer hora, o esgoto era capaz de engolir qualquer pessoa e com ela desaparecer para sempre. A descrição foi tão bem feita que Nelson, por instantes, ficou de todo abalado, ligando as galerias de esgoto à entrada do inferno e pela primeira vez entendendo como o mundo se encaixava em suas partes mais baixas. Esse ato do avô, ele colocar o neto, né, dentro da boca de um bueiro para que ele próprio veja, né,
a podridão que há por baixo da cidade é muito interessante, porque isso me remete, né, ao credo apostólico, onde vai dizer que Cristo ele desceu ao Hades, né? Então é como se esse neto dele ele se afigurasse aqui nesse momento da narrativa como o próprio Cristo, né, que adentra, né, as partes mais baixas, né? Há uma polêmica aí sobre o correto entendimento do que seria o Hades aí. A gente entende, eu particularmente entendo como o estado de humilhação de Cristo, mas enfim, não quero entrar nesse detalhe, mas é interessante notar que o fato é que o garoto, ele tem a visão do próprio inferno aqui, né? E aí a gente volta às referências aí sobre Dante, né? Sobre a Divina Comédia, onde os personagens se movem do inferno para o purgatório até chegarem o personagem, né, Dante, se move do inferno para o purgatório até chegar no paraíso. Então, isso fica bem marcado, né? Ficou bem marcado para mim. Eu não sei o que é que vocês pensam disso. Queria ouvi-los. Tem uma outra cena também, a mais marcante, talvez, é quando o avô nega o neto. E aí o neto se afigura aí em sendo negado, como Cristo sendo negado pelos seus, né? Pelo seu discípulo Pedro. E o Red aqui também, como eu falei no início, tem essa correspondência com Pedro, além de ter a correspondência com Adão, que para mim é a mais forte. E aí, gente, o que é que acham aí dessa do Nelson como essa figura de Cristo, pelo menos nesses dois pontos? Porque vejam, um outro argumento que eu usaria é que o Mr. Red, ele é o primeiro Adão, que o Nelson, e aí lembrem que eu falei sobre Nilson, como se fosse o segundo Adão. Mas enfim, falem agora ou calem-se para sempre. Ninguém quer falar, né? Gabriela colocou aqui no chat, ó, um comentário. A diferença, isso é um sinal de que eu fui herege. A diferença é que o Nelson age de forma orgulhosa como resposta ao avô. Isso. Ele é como se fosse Na verdade, uma figura de Cristo, mas não uma figura perfeita, né? Isso, é imperfeito. É por isso que eu falei que não é uma alegoria. Os personagens, eles correspondem de maneira imperfeita. Isso. Né? Então... Léo. Sim? Então, mas esse negócio da tipologia, o ideal na Bíblia também é assim, né? Se a gente pega Davi, por exemplo, como tipo de Cristo. Sim. Davi era bastante imperfeito. Mas é um tipo de Cristo. Ele faz referência. Assim como os outros tipos todos que a gente vê lá. Nenhum deles é perfeito. Todos eles indicam, Isso. Eles levam ao perfeito, mas não são eles os perfeitos. Então, eles sinalizam, né? Eles têm indícios e pistas e características, mas não a natureza completa. Sim? Eu gosto muito de alegoria, mas assim, escondido, mas... É mais divertido pra gente quebrar a cabeça, né? Também acho. Sim. E aí, Pedrão? Pedro abriu o microfone para falar. Ele abriu. A gente não tá te ouvindo, Pedro. Ele fechou de novo. Ele abriu e fechou. O Pedro Soares, desculpa. Soares. Agora é o Soares que tá falando. Só que ele fala, Pedro. A gente não tá te ouvindo. Experimenta sair da reunião e voltar, Pedro, que aí geralmente funciona. Me ouvir agora? Sim. Sim, agora sim. Ótimo. Pra mim me parece tipo um Abraão às avessas, tipo, indo sacrificar Isaac, sabe? Porque também é um tipo de Cristo, né? Isaac sendo levado, assim como Abraão também é um exemplo de tipo de Cristo na sua obediência. E ele é um tipo
do Deus Pai também. E só que o avô tá indo pra matar alguma coisa no neto, sabe? Ele quer matar essa ânsia que o neto tem de demonstrar as origens dele. Ele tá indo pra mudar uma lição no neto dele, né? Mas quando eles voltam, é mais uma parte dele que morre do que uma parte do neto que morre. Então é interessante, assim. Ele tá indo pra fazer sacrifício, mas quem volta ferido, digamos assim, é ele. Interessante. Isso, perfeito. Ah, Léo, eu acho. Sim, o outro Pedro queria falar também. Você não viu errado, eram os dois mesmo. Estão me ouvindo? Sim. estamos ouvindo, Pedro, manda ver. Acho que é algo que é interessante não deixar passar também. É logo que eles chegam na cidade e eles vão se pesar naquela balança, né? Eles colocam um centavo e se pesam na balança. Me lembrou muito aquela questão da mitologia egípcia. Não sei se vocês já ouviram falar da balança de Osíris, né? Que pesa o coração com uma outra pena. Se a pena pesar mais, se a pena pesar mais que o coração, a pessoa é condenada, né? E me lembrou essa questão da balança na qual você se pesa e ela te dá uma resposta sobre quem você é, sobre o seu interior, né? E o Mr. Ned, ele é pesado e ele recebe a mensagem de que ele é uma pessoa corajosa e verdadeira, algo assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. A balança de julgamento a respeito do caráter dele e ele é tido como verdadeiro e corajoso, alguma coisa assim, não lembro especificamente. E lá no final não, mas quando o avô traz a confiança do neto, né, mostra realmente quem ele é por dentro, né? Ele é um covarde e ele é falso, né? Ele é mentiroso. Então, parece que, como eu estava falando, parece que nesse momento ele começa a ter os olhos dele abertos, né? Para a própria miséria, para a própria maldade. Ele vê que ele não é quem a balança afirmou quem ele é, né? E a partir dessa derrocada ele começa aparentemente no caminho para a redenção. Né? Perfeito. É uma balança dolosa. Só para pegar o hype aí do assunto do momento. Mas é curioso, Pedro, porque assim, ele se propõe a aceitar, né, a acreditar no que a balança falou sobre o caráter dele. Uhum. E, tipo, não aceita que, mas ela errou em quantos quilos eu tenho. Poxa, mas fazia quanto tempo que ele tinha se pesado, né? Fazia algum tempo que ele tinha se pesado. Será que ele não teria aumentado 5 quilos, né? Não, eu peso 60, não é 65, mas já fazia tempo que... E quanto ao garoto, né? Você pesa 55 quilos. Rapaz, é meio improvável uma criança de 10 anos pesar 55 quilos, né? O avô pesando 60. Não sei que fosse um menino obeso, o que parece que não era o caso, né? Uhum. Você tem um grande destino pela frente, mas cuidado com as mulheres de povo. Isso aqui parece mais uma propaganda racista da época, né? Uhum. Mas parece um horóscopo. Um horóscopo racista da época. É interessante como Flannery ela vai, na medida em que a narrativa avança, ela vai descrevendo os personagens e mostrando assim a espiral decadente de cada um, né? E no limiar dessa espiral decadente onde eles encontram justamente a redenção. Então, por exemplo, quando o avô critica o seu neto porque ele estava se engraçando pro lado daquela negra, né, que tenta ajudá-los. Vocês lembram como é que ele fala com o garoto? E ainda por cima você fica arreganhando os dentes como um chimpanzé para aquela negra. Olha, você já liga, né, a figura, né, de um chimpanzé, né?
É como se o garoto estivesse se tornando como uma negra também, né? Ao se fazer de chimpanzé. E só que lá no final não, né? Quase na página seguinte, olha só como que o velho é descrito. Na rua estreita, fria e frouxa, era a luz que o sol lançava. Tudo parecia ser exatamente o que era. Mister Head curvado como um macaco velho na tampa da lixeira. Eu não acho que foi à toa que Flannery ela também descreve o... Ou seja, os personagens eles começam a se nivelar, né? Eles começam aqui eu penso que é mais a questão do pecado sendo aflorado. Aquilo que você tanto abomina, aquilo que você tanto faz chacota nos outros, você está se tornando igual, né? Não o outro, porque evidentemente há dignidade no ser humano, há dignidade no negro, no branco, mas você está se tornando como a chacota que você faz do outro. Você acabou de chamar o seu neto de chimpanzé, mas você está aí curvado como um macaco velho. Que ironia fina aqui da Flannery, eu achei isso sensacional. Eu achei assim essa parte da narrativa. Tá. Voltando, gente, aquela questão da cúpula lá. O que é que vocês acham daquela... Do cara, ele... A necessidade dele olhar, né, para a cúpula lá da estação de trem para conseguir voltar para casa. Vocês conseguiram ver um significado mais profundo nisso? Eu acho muito interessante porque a cúpula... Ele tratava, tipo... Ele fingia pro neto que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, mas ele tinha essa muletinha que era a cúpula. Em Sim. um momento o neto fica sabendo que o avô estava se... Ele não fala, perdi a cúpula. Tanto que quando eles estão ficando perdidos, ele nunca admite, né? Ele fala... Tipo... Ele só deixa, né? A ponto do neto falar, primeiro tu perde o nosso almoço, depois tu perde o caminho. E eles ficam andando em círculos, né? Porque quando eles dão a volta, o neto passa de novo pelo o negro que tá engraxando o sapato de alguém lá e tal. Quando eles percebem que... Aí depois, até por uma questão de orgulho, ele, não, então vamos em frente. Aí quando ele perde, né, a cúpula de vista, não consegue mais voltar. E aí começa o desespero, né? Exato. Eu acho interessante que quando eles se perdem é que eles se acham, né? É meio que aquele que quiser ganhar a sua vida vai perder, aquele que perder a sua vida que vai encontrar, né? Esse paradoxo lindo do evangelho. Porque é justamente quando ele se perde que eles se acham, né? Eles acham o verdadeiro sentido das coisas e da natureza das coisas. Se ele tivesse achado essa cúpula antes, a transformação não teria acontecido, né? Ele só encontrou quando ele estava pronto para isso, né? Se ele tivesse achado antes, ele não teria passado por todo o processo. O Roberto mencionou aqui o versículo lá de Daniel, né? Aquela inscrição misteriosa na parede. Perfeito. Você foi pesado e achado em falta. A Gabriela falou dessa questão da cidade, né? O quanto a cidade ou o exterior eram corrompidos, esquecendo que a corrupção habita internamente em nós. Isso. Como eu falei aí no começo, nessa demonização que ele fazia da cidade, como se o problema estivesse na estrutura física e não naquilo que nós cultivamos no coração. Agora, tem uma coisa curiosa. Uma coisa curiosa que eu queria... Na verdade, duas. A primeira... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já comentei, mas eu acho que vale a pena comentar de novo. Essa questão do local onde a estátua estava. Novamente a gente volta a essa paisagem.
Não tinha andado nem 500 metros descendo a rua quando viu ao seu alcance a estátua em gesso de um negro pousada numa mureta de tijolos baixa e amarela, que circundava um amplo gramado. O negro era quase do tamanho de Nelson e se inclinava para a frente numa curvatura arriscada, porque a massa que o prendia ao murinho estava cheia de rachas. Um dos seus olhos era branco, todo branco, sendo escura, bem escura, a fatia de melancia que ele tinha na mão. No tocante a esse primeiro detalhe aqui, é bom a gente se deter um pouquinho em como os personagens reagem a isso, né? É interessante a gente ver a reação dos dois. E Mr. Red é quem sussurra primeiro, né? Essa expressão negro artificial. Esse negro artificial, diz aí a narradora, que era impossível precisar se era jovem ou se era velho, pois ele se mostrava desditoso demais para ser isto ou aquilo. Vocês acham que isso não tem nenhuma... não aponta de alguma maneira exatamente para Cristo? Como aquele que não tem princípio nem fim de dias, né? Interessante pensar nisso. Tinha querido sim que parecesse feliz. Sua boca se repuxava para cima nos cantos, mas o olho lascado e o ângulo no qual se assentava davam-lhe um ar de atroz desgraça, não de felicidade. E é exatamente aqui que eles têm essa... É exatamente aqui que começa, né, digamos assim, a redenção desses personagens, né? Porque é exatamente essa estátua, e aqui eu volto a dizer, Flannery está fazendo com essa estátua aqui uma apologia, talvez, ao papel da arte como mediadora, né, de redenção, né, como proclamadora do evangelho mesmo. Uma vez que nenhum dos dois foi comovido por pessoas de carne e osso, por negros que toparam, que cruzaram seu caminho, mas eles são comovidos e unidos e nivelados e revelados por um negro artificial, por uma estátua, por uma construção humana. E diz aí, né, a narradora, que eles ficaram... eu peguei aqui o trecho que eu falei anteriormente. O avô como uma criança vivida. Os dois se detiveram, né, perante a estátua. O avô como uma criança vivida e o neto como uma miniatura de um velho. É justamente aqui que os dois começam, que as naturezas começam a confluir, né, a convergir. Ficaram contemplando o negro artificial como se defrontassem com um grande mistério, com um monumento à vitória de alguém que afinal os punha juntos na derrota em comum. Aquela estátua agora dissolvia suas diferenças, e ambos podiam sentir isso como se fosse um favor do céu. Qual é essa derrota em comum no qual os dois estavam ali? Eles estavam perdidos, né? Então essa é a derrota em comum. Aquela estátua fez com que eles vissem isso, né, de uma maneira mais intensa. E continua Flannery dizendo: Mr. Red jamais soubera qual o sabor da misericórdia, pois que sempre havia sido bom demais para merecer. E aqui vem essa questão da autojustiça, né? Eu não preciso de misericórdia porque eu sou bom demais para merecer qualquer tipo de misericórdia, né? É a oração do fariseu. Graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais homens, né, roubadores, injustos e idólatras, nem ainda como este publicano. Eu dou o dízimo disso, dou o dízimo daquilo, eu jejuo tantas vezes, eu venho orar tantas vezes. E a oração do publicano era só uma, né? Ser propício a mim, pecador. Então, Jesus conclui a parábola dizendo que
O primeiro não foi justificado, mas o segundo foi. Então a estátua aqui, ela faz isso com o Mr. Head, né? Ela faz com que ele comece a perceber que ele não tinha esse cartaz todo que ele julgava que tinha, né? Que ele era, como todos nós, carente da misericórdia divina. Mas eu acho bastante curioso, e aí a Flannery, ela é especialista nisso, né? Ela dá uma pontinha de esperança que no parágrafo seguinte ela vem e quebra as nossas pernas, né? Porque qual é o comentário do personagem logo depois dessa cena tão bonita? Mr. Head abriu a boca para fazer uma declaração grandiosa e apenas se ouviu dizendo: como se os verdadeiros não bastassem, ainda cismaram de ter um artificial. Eu achei esse aqui um pouquinho desalentador, não sei vocês. É como se, não, agora o cara vai se redimir, né? Agora ele vai. Mas não, ele vai e solta um comentário desses. E aí, tanto é que a reação do menino, né? O menino balançou a cabeça e com um tremor estranho nos lábios disse: vamos logo para casa antes que a gente se perca outra vez, né? Nessa altura aqui, eles já sabiam o caminho de volta, né, para a estação. Quem dá o caminho para eles é um homem que aparece na narrativa um pouco antes, um camarada que é uma espécie de Roberto Vargas, tinha 2 cachorros grandes, né? Só que o do cara era Bulldog, né? Do Roberto são Rottweilers. E o cara... É interessante, essa cena é interessante porque fala assim, ó. Como um náufrago numa ilha deserta, o Mr. Head lhe acenou, né, para esse homem com os 2 braços. Eu estou perdido, né? Enfim, ele admite que está perdido. Coisa que ele não havia feito antes, né? Admitir que é perdido. Eu estou perdido e não acho o meu caminho. Eu estava lendo no inglês essa cena e assim, infelizmente, assim, o tradutor, ele não resolveu traduzir assim a maneira de falar, digamos, do personagem, né, do habitante do interior, né, do caipira. Porque, por exemplo, a palavra que ele fala para Deus, né, não é God. Deixa eu colocar aqui no chat. É algo mais ou menos assim. Se a gente fosse traduzir, teria se, assim, manter nesse estilo caipira. Ô, modelo, tô perdido. Ô, modelo. Eu não sei como... Mas aí ia variar de região para região, né? Talvez no sul. Sei lá, vocês no sul aí são tão frios que eu acho que nem teria não isso não. Olha a cara de vocês aí, o Pedro e o Roberto, fazendo biquinho. Aqui o pessoal cultua mamão mesmo. Vocês são Mr. Head antes da estátua, isso sim. Deixa eu só voltar num negocinho aí. Sim, volte. O anticlímax ali que você falou do velho falando que se não bastasse os negros de verdade ainda fizeram um oficial. Assim, eu achei interessante. Roberto tá cortando a voz. Eita. Não, agora não estamos ouvindo. Tá bem baixinho. Alô? A gente ouve muito Não. distante, tipo assim, muito distante. O que aconteceu? Nada? Nada, tá muito baixo. Praticamente não dá para ouvir. Tenta sair e voltar para a chamada para ver se melhora. Alô? Agora sim. Diminuiu o volume lá, cara, não fiz nada. Esse microfone do Mac, eu vou te falar, viu? Tá bom. Assim, você sabe que tem aquele ditado, um ditado velho que diz o seguinte: é impossível ensinar truques novos a cachorros velhos. E tá lá o velho, que sempre foi daquele jeito,
E assim, é um pouco do velho homem, ainda naquele recém-novo homem. Eu achei isso interessante. O outro aspecto é que o menino fala algo como: fica quieto aí, a gente estava perdido, acabou de se encontrar, você já quer se perder de novo? Então eu achei um anticlímax, mas eu achei uma boa sacada. Pra mim, o que mais tocou na parte da estátua, eu mandei o link ali de uma foto dessas estátuas, que são os lawn jockeys. Vou apresentar aqui para vocês a estátua que o Pedro estava colocando a foto aí para vocês verem. Esta daí. Não apareceu. Não apareceu? Cadê? Tá aparecendo sim, agora sim. Coisas acontecendo aqui. Ah, sim, agora sim. O cara, negro, que negócio bizarro. Eu tava falando pros meninos no chat, parece anão de jardim, porque eu tava vendo outras fotos e remete e era usado nisso, assim. Então, ele vê uma representação de como as pessoas da cidade viram o negro. E ele tinha na memória aqueles negros que ele tinha visto antes. E eu acho que a redenção, aspas, que ele vê, que o garoto pelo menos sente, é que, caramba, ele meio que foi um negro por um dia, sabe? Ele meio que foi porque a cidade, tipo, ele não sendo da cidade, ele se sentiu tão excluído quanto o negro, que para o pessoal da cidade é representado daquela maneira, mas ele viu e ele falou: mas eles não são assim, sabe? Eles não são desse jeito. Tanto que no trem ele fala: você me falou que eles eram pretos, não que eles eram de cor de café, né? E na estátua, obviamente, eles tentam colocar a cor o mais saturadíssima possível para tudo, né? E então ele vê como a cidade enxerga a pessoa que não tá lá no centro da cidade. Ele viu uma representação caricata de quem não é da cidade. E, poxa, eu fui um artificial nigger por um dia, sabe? E que coisa terrível. E por isso que no final ele fala: estou feliz que eu fui, mas eu não quero voltar pra lá. Porque eu entendi que eles estão vivendo uma mentira, sabe? As representações que eles têm da realidade são falsas. E, de certa maneira, isso acaba tendo até uma ligação com uma outra história, um outro livro que eu amo, que é O Sol é para Todos. Não sei os aqui já leram, mas é um livro assim, que mostra assim, a visão fragmentada que a gente tem das pessoas, né, das coisas, dos juízos errados que a gente faz, mas quando a gente se aproxima e conhece, que a gente vê, né, que ali diante de nós está um semelhante. Então, enfim, isso é muito... É aquela questão da proximidade, de novo, né? Da convivência. O próximo só é próximo se for realmente próximo. Senão é aquela coisa distante. A gente fala de algo etéreo, não de algo real. E daí a gente briga com aquilo que não é real. A gente não briga com a pessoa de verdade. A gente briga com uma fantasia que a gente cria. É fundamental que a gente procure ser realmente próximo do próximo. Isso. Gente, por fim aí, eu tô falando por fim porque assim, são as minhas considerações, né? Se vocês tiverem algum outro ponto depois para falar, se manifestem, mas por fim, eu deixei pro fim mesmo, o fim da história. Uau! Porque tem uma coisinha que aparece aí que para mim é muito reveladora e que acaba arrematando um pouco aquele argumento que eu falei no início de paraíso, né, de Adão, paraíso, expulsão, cidade. É bem interessante quando a gente olha em Gênesis, né, quem constrói cidade são os descendentes de Caim, né? São os caras que constroem cidade. Então a cidade está associada aí, digamos, ao pecado. Mas é bom lembrar, né, que Apocalipse termina com uma cidade, né? A Nova Jerusalém é uma cidade. Então Deus, ele redime aquilo que o homem corrompe, né? Aquilo que o pecado corrompeu. Deus transforma, né? Mas no final do texto, né, do conto, aparece algo bem interessante,
que é de um simbolismo assim flagrante para mim. Primeiro que no finalzinho do penúltimo parágrafo diz lá assim, ó, viu que nenhum pecado era monstruoso demais, Mr. Red viu que nenhum pecado era monstruoso demais para ele reclamar como o seu, e já que Deus amava na mesma proporção em que perdoava, sentiu-se pronto naquele instante a ingressar no paraíso. Aí o último parágrafo. Nelson, contendo toda expressão à sombra de seu próprio chapéu, observava-o. Parêntese aqui. Já perceberam que é a terceira vez no conto em que o garoto tenta se esconder atrás do chapéu? Não sei se vocês repararam isso enquanto liam. Aparece umas 3 vezes essa expressão do garoto se escondendo na sombra do chapéu, mas enfim. Observava-o com um misto de suspeição e fadiga. Porém, quando o trem passou por eles, olha só esse detalhe, e desapareceu mata adentro, qual serpente assustada, seu rosto também se iluminou e ele disse baixinho: de ir uma vez até gostei, mas nunca mais eu volto lá. O trem como uma serpente, cara, essa sacada, bem na cara. Eu achei isso sensacional da Flannery. A tentação toda, né, de explorar o novo, de explorar. É por isso que, assim, num nível tipológico, não necessariamente alegórico, é como se ir para a cidade fosse experimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o trem era justamente essa serpente que ia levá-los até lá. Né? Bem curioso isso. E no final o trem ele foge, né? Ele vai embora como essa serpente assustada. Eu não acho que Flannery tenha colocado isso aí à toa. Já que a gente está falando aqui de paraíso, de Éden, né, de Adão, de um paraíso restaurado, de pecado, de tentação, a serpente aqui é uma figura, um simbolismo muito forte para mim aqui nesse final. Né? O que é que vocês me dizem? Se quiserem concluir, se alguém tiver mais alguma consideração sobre algum outro trecho da história. Tem um comentário do Pedro aqui, ó. Sempre que ele se escondia no chapéu, ele via o próprio reflexo como que o de um fantasma. Na janela do trem, na vitrine da cidade. No caso, quando você falou sobre o menino, né? Sim, sim. De fato, Pedro. Eu acabei lembrando, Pedro, de um detalhe aqui que eu anotei, que é o seguinte. Quando eles estavam prestes a sair para pegar o trem, né, em viagem, quando eles foram à cidade, diz assim, ó, tanto o velho quanto o menino olhavam fixamente para a frente, como se estivessem à espera de uma aparição. E na página seguinte diz assim, ó, e ele, né, o menino, sentando-se, virou-se bem para o vidro, onde deu com o rosto pálido, algo espectral e franzido, que o olhava sob a aba de um chapéu desbotado e algo também fantasmagórico. O avô, numa olhada rápida, viu por sua vez outro fantasma que sorria, malgrado a palidez, e estava de chapéu preto. Quer dizer, o próprio reflexo, né, do personagem no vidro ali do trem era como se fosse um fantasma. Pois não, Pedro? É muito legal não, interessante ver como todas as representações que eles têm são falsas. Eles veem os reflexos que são distorcidos, e daí eles veem a balança que mente para eles. E é engraçado como o velho acredita na mentira, no quesito, ela errou meu peso, mas ela acertou na personalidade. E o menino fala, nunca me envolvi com nenhuma mulher negra, não conheço nenhuma mulher. E a balança, em inglês fala que a balança deve ter errado o número, porque dá 98, e na verdade ele tem 68. Ele diz, deve ter virado 9 pelo 6. Então ele vê a discrepância, mas ele busca, mas a cidade deve estar certa, a balança deve estar certa, eu que estou errado. E daí quando ele encontra a verdade, e ele vê de novo uma farsa da cidade, que é a estátua do negro artificial, ele se toca de que aquele lugar está
sustentada em mentiras, aquele lugar está sustentado em representações falsas da realidade. Perfeito. E na verdade todo conto vai lidar com isso, né? Até que, né, como você colocou, quando ele depara com a estátua, é que ele percebe de que toda a percepção que eles tinham da realidade era falsa. A estátua que revela isso a eles. É por isso que a estátua, ela digamos, aparece como um instrumento de redenção para eles. Ou a estátua redime, digamos assim, os personagens, né? Eles voltam para casa com outra perspectiva, né? A perspectiva agora do Mr. Red era de ingressar no paraíso. De ingressar no paraíso. É o Adão redimido aqui, né? Penso. Gente, eu acho que eu não comentei, mas esse era o conto favorito da Flannery. Ela parece que fala isso numa carta. O conto favorito dela. E ela diz algo mais ou menos assim, de que foi nesse conto que ela... Eu não sei se vocês perceberam, mas lá pro final, especialmente, aparecem assim... É como se o Flannery estivesse pregando mesmo, né? Como se fosse uma pregação aquilo ali. É até meio estranho dentro de uma estrutura em que geralmente os autores eles prezam, né, primam por não misturar, né, ou fazer parecer que é um comentário pessoal, mas isso ficou para mim bem marcado, bem explícito nesse conto, né, essa característica, esse finalzinho aí onde parece que agora é a Flannery, né, católica, cristã, que está escrevendo aquele final ali sobre graça, misericórdia, sobre perceber as próprias faltas e refugiar-se naquele que pode perdoar, né? Isso ficou bem marcado, e ela fala numa das cartas que esse conto é o favorito dela porque foi o conto que possibilitou que ela fosse mais explícita nesse sentido. Nos outros contos ela é um pouco mais velada, e aqui ela é bastante explícita. E é o único conto, eu acho, da Flannery, um dos poucos contos onde ninguém morre. Isso é bem engraçado, né? Não tem morte aqui. Não, sempre tem, Léo. O velho homem morre. Devagarzinho. Nesse sentido, sim, né? Eles morrem por dentro, né? Mas enfim, não há tiros, né? Queimar roupa numa velhinha que implorava, né? Para que não matassem seu filho, seu neto. Oi? Tem fantasmas. Tem fantasmas, é verdade. Enfim, gente. Olha só, deixa eu fazer uma invejinha a vocês aqui. Na minha edição, olha só qual é o próximo conto. Deixa eu ver se a câmera vai dar para pegar. Gente Boa da Roça. Gente Boa da Roça. Não tem nessa edição, eu acho. De Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. Gente Boa da Roça é um dos meus contos favoritos da Flannery. Eu vou dar um jeito de a gente estudar esse conto aí, tá? Mesmo não estando nessa coletânea, eu vou ver um jeito, como eu já dei outrora, né? Entendedores entenderão. Esse conto tá no livro. Tem? Tem, o que não tem é o do menino. Isso, os Aleijados Entrarão Primeiro. Isso mesmo. Os Aleijados Entrarão Primeiro, que foi o primeiro conto que eu li. Os Aleijados Entrarão Primeiro, e foi um soco no peito. Eu chorei por 5 minutos seguidos, assim. Ainda bem que eu tava sozinho na sala do trabalho e ninguém viu, né? Mas o Gente Boa da Roça também é espetacular. Graças a Deus que tem nessa coletânea aí. É o penúltimo. Vai demorar um pouquinho, então, pra gente chegar nele, né? Mas os apressados entrarão por último. Eu ia falar outro ditado, mas... Gente, tem mais? Algum comentário? O que eu queria comentar é que, assim, eu não sei
se é porque a essas alturas eu já estou meio que familiarizada com os contos da Flannery, né, que é a minha primeira leitura, é o primeiro livro dela, mas eu fiquei com a impressão de que esse conto é o que é mais descarado nas referências cristãs, assim, não que os outros não fossem, mas esse é o mais fácil de você pegar as nuances, você pegar quais são as referências, né? Eu pelo menos achei isso, fiquei com essa impressão. Eu acho o Rio mais fácil. Você acha o Rio mais fácil? Acho. Pra mim, o Rio é o que eu falei naquela live, né? Pra mim, é o evangelho puro aquilo lá. O Rio teria outros, né? Assim, o Rio, sim. eu só peguei muitas coisas, eu só peguei depois que a gente foi conversando aqui, a gente foi construindo aí juntos e tal. Eu digo assim, a diferença é que pra mim, quando eu cheguei aqui, muita coisa que Léo falou a esse respeito, eu já bati, eu percebi isso. Lá alguma coisa que não. Mas, é isso mesmo, ele é o Adão, o velho Adão, o outro é o novo Adão, assim, eu achei que ficou, pelo menos pra mim, mais claro com a minha leitura sozinha, eu digo, né? Antes de chegar à discussão que a gente faz aqui, que sempre é muito rico e sempre acrescenta muito a leitura. E uma outra coisa que eu queria comentar é que lá no primeiro conto do livro, né, que dá nome, né, O Homem Bom é Difícil de Encontrar, ela fala também sobre o negro e a melancia, né? Ela fala do cara que dava melancia para ela de presente e do dia que a velhinha, né, lá contando para os netos, e do dia que ele deixou a melancia lá e os negrinhos foram lá e pegaram a melancia e levaram, né? Que a melancia estava lá, coma, né? Alguma coisa assim. E aí eu fiquei, nossa, mas de novo uma relação da melancia com o negro, e aí eu fiquei assim, aleatório, né? Eu não lembrava dessa Lá no primeiro conto. parte, mas é verdade. Ela fala sobre isso. Não Sim, sei sim. se em algum outro ela falou, mas eu não lembro agora, assim, de cabeça, só me lembrei agora. E aí quando o Pedro mostrou a estátua do negro, eu pensei se poderia ter algum tipo de relação das duas coisas. A melancia, ela é como se fosse a banana, assim, hoje em dia. Na época da segregação forte nos Estados Unidos, era melancia. Eu conheci isso aqui no Todo Mundo Odeia o Chris, que ele fala alguma coisa de melancia pra negros e tal, e daí se for atrás. A melancia era considerada uma fruta amada pelos negros, assim. Tá, interessante. Então realmente não é algo à toa, né? Dar uma melancia para um negro, tipo, nessa época era uma ofensa, digamos assim. Que nem jogar uma banana no estádio de futebol. Entendi. Tá até na Europa. É por isso que aquela música de Jorge Benjó, ele fala, né? Olha a banana, olha o bananeiro. Desculpa aí, gente, essa referência. Mas tem essa música, que já é mais recente, né? Só pra descontrair. Qual o próximo conto? É Um Círculo no Fogo. Isso. Tá, esse conto aí eu já li. E a referência cristã nele, pra mim, é só no final. Na última linha. Quer dizer, assim, durante todo o conto, caramba, o conto é isso. Aí no final ela deixa o troço muito explícito. Poxa, eu queria ter tido, né, o prazer de dizer, eureka, eu achei isso aqui, mas no final ela entrega os pontos, tudo. Eu acho que ela tava com preguiça quando escreveu esse Um Círculo no Fogo aí, viu? Depois a gente discute ele. O penúltimo é o Gente Boa na Roça, é isso? Alguém confirma pra mim? Sim. E o último é o Juízo Final ou é o Revelação? Porque minha edição é diferente aqui, gente. O Refugiado de Guerra. Refugiado de Guerra. Eu acho que eu já li. A gente vai transcender o livro, não vai não? Oi? Mas a gente vai transcender o livro, não vai não? Com certeza. Tem que falar de alguns contos aí que... Sim, tem. Pode faltar, cara. Esperar com o Zack Naif voltar. Tem contos que não podem... As Costas de Parker. Fantástico. Em inglês, pra quem quiser se arriscar, tá por R$30 no Kindle. Os contos completos. É? Nossa. Tem dicionário inclusive. Eles vão perguntar aí Fernando. sobre
a edição de um livro que ela está querendo comprar, aí respondam. Ah, massa, desculpa. Deixa eu só comentar sobre esse negócio da edição. A gente está lendo essa edição em português, né? Mas eu tenho também a mesma edição, só que em português de Portugal. E olha, eu acho que vale a pena ler em outras edições, até para comparar, porque tem algumas coisas que são... Algumas ênfases de tradução são melhores ou piores em cada uma das edições. Então, eu acho que complementa, eu acho que é interessante, sim. Isso. Perfeito, Alberto. Márcia, é o seguinte, esse livro aí que você viu, provavelmente é em inglês, né? Não é em inglês, não, é em português, mas é porque eu pesquisei só aqui por alto e tava assim, livros dela de R$ 200, sabe, R$ 400. Eu falei, nossa, tipo assim, eu tenho que achar um livro barato, né? Aí eu achei uma versão de 55, mas por 30 e alguma coisa, então assim, também, às vezes nem é esse livro, aliás, eu já perguntei o nome do livro, é esse mesmo que vocês estão usando. Mas às vezes também pode ter outro livro que tenha mais contos que vocês vão estudar depois, que não seja esse livro, mas depois eu olho com você, Galdino, no Twitter. Tá. É porque é o seguinte, essa edição que eu tenho aqui dos contos completos da Kozak Naif, né, tal, realmente na estante virtual ela custa um rim, né? Um rim não, 2 rins. Porque é uma edição que está esgotada já. Tá? E assim, quando eu comprei em 2015, a Kozak ainda existia, ainda tinha muita tiragem, então eu comprei barato, acho que foi menos de R$ 50 numa dessas promoções da Amazon. Agora, não sei se vocês conhecem a Sesc Editora. A Sesc Editora, ela ficou de republicar, né, de pegar os direitos da Kozak e republicar os contos completos, isso em 2017. Sendo que até agora essa promessa não foi cumprida, né? A qualquer momento pode aparecer, evidentemente, essa edição. Mas, assim, em conversa de bastidores, eu não sei de alguma previsão para essa obra ser relançada. Provavelmente esse livro aí de 1955 que você viu é em inglês. Né? Uma edição antiga dos contos completos, né? Se é que, de fato, se trata disso. Mas, em português... dos contos completos eu só conheço essa da Kozak. Olha aí, a Sesc republicaram a festa de Babette. Gente, eu acho que a gente devia discutir a festa de Babette aqui no grupo, hein, qualquer dia desse. Eu acho que assim, nós somos história 50, maravilhosa, né? A gente poderia mandar e-mails para a Sesc Editora, assim como quem não quer nada. Opa, olha, 50 e-mails de pessoas pedindo que fosse publicado, republicado. Não, assim, flanerianos. Os flanelinhas, né? Pra ser bem... gente, falar em flanelinha, eu nem contei pra vocês, né, qual era a ideia de conto que eu tinha sobre flanelinha. Só o Chico Massa que não pegou o negócio do início. O nome do grupo é Flanerianos, né? Aí o Emílio Garófalo, ele disse, vocês são os flanelinhas, né? Aí ficou, flanelinhas. E aí me veio a ideia de escrever um conto bem ao estilo Flannery sobre um flanelinha, né? O nome do conto seria Um Flanelinha Bom é Difícil de Encontrar. E a história seria basicamente um cara que se irrita com flanelinha no trânsito e dá 5 tiros na cara do flanelinha. Uau! Seria bem assim a história. Bem flaneriano mesmo. Mas claro, ia ter os elementos de redenção e tal. Mas a Realizações está publicando agora no início do ano 2021 um livro que já está traduzido, que é gente, Mistério e Costumes. Vai sair agora no início do ano aí, primeiro semestre deve sair. E um outro que está sendo traduzido pelo Hugo Langoni. Esse Mistério e Costume foi traduzido pelo William Campos da Cruz, que foi quem fez a aula inaugural desse nosso grupo, que está no YouTube. Depois eu mando o link aí para quem não tem. O Hugo Langoni foi quem traduziu o Diário de Preces, ou Diário de Orações da Flannery, que deve ser publicado junto aí.
né, junto com Mistério e Costumes. Eu acredito que com essa onda de 2 livros inéditos da Flannery publicados em português do Brasil, o Diário de Prece foi publicado em Portugal. Mistério e Costumes é a primeira edição em português, seja Portugal ou no Brasil. Eu acredito que com essa onda, né, de publicações, certamente deverá voltar. A editora que tem os direitos, no caso que é a Sesc Publicações, ela com certeza vai se coçar para publicar os contos completos. Então, eu acho que vale a pena esperar até o ano que vem que saiam os contos completos da Flannery, né? Não desmerecendo, evidentemente, por exemplo, esse da Nova Fronteira, que foi publicado, Um Homem Bom é Difícil Encontrar, que é a mesma tradução, tá? É o mesmo tradutor, Leonardo Frois. E, enfim, foi isso que aconteceu. Eu acho que vale a pena esperar. Quem não quer esperar, compra aí Um Homem Bom é Difícil Encontrar, que é o que a gente fez, né? O pessoal que não tem o livro dos contos completos, a gente pegou Um Homem Bom é Difícil Encontrar, publicado pela Nova Fronteira em 2017, salvo engano, e facilmente encontrado aí na Amazon, e é por ele que a gente está seguindo aqui o nosso roteiro de leituras da Flannery. Eu acabei de conferir aqui. Sim. O livro que eu achei na estante virtual é da Nova Fronteira. Deixa eu ver. Tá em português. Não, se é da Nova Fronteira, então é esse que a gente está usando. Não são os contos completos. São os contos reunidos em Um Homem Bom é Difícil de Encontrar. Não, gente, eu confundi. O ano dele é 2018. Pronto, Que ele tá com uma mesmo. capa bem, eu não sei se é da arte ou se a capa dele tá meio amassada, e aqui no meio tava escrito 1955. Eu viajei, o ano do livro é 2018 mesmo. Ah, então tá certo. Tá esclarecido, então. A capa do livro a Gabriela Gomes está mostrando aí, ó. Que tem esse cara na capa aí que, gente, só eu que acho esse cara parecido com o Nazi do Ira. Quem não conhece aqui o Nazi, vocalista do Ira? Esse cara aí da capa do livro é ele, cara. O nome desse conto podia ser Envelheça na Cidade. Ah, é verdade. Feliz aniversário. Tem alguém fazendo aniversário aí? Desculpa. Gente, e aí, Roberto? Gostou de reviver aí o Ira? Ouvia? Núcleo base. Será revoltadinho, né? Não quero servir o exército. Pois é, cara, eu falei que eu não queria, o cara falou assim, não, cara, você vai. Tá bom. O que eu vou fazer? Tem que ir. Tem que ir. Gente, se ninguém tem mais considerações sobre o conto, achei excelente esse conto da Flannery, achei muito bom mesmo, a sacada dela. E o próximo é Um Círculo no Fogo, depois o Gente Boa da Roça. Eu já fiz análise desse conto numa reunião do Altúzios no ano passado, mas não custa nada fazer de novo, né? Então, e o último vai ser o Refugiado de Guerra, tá? E com isso a gente vai encerrar esse livro da Flannery, mas a gente vai acrescentar uns outros contos para a gente continuar a nossa discussão, tá bom? Tá bom. Vamos encerrar então com uma palavra de oração. Queria pedir ao Pedro aí, Soares, que ore agradecendo. Oro sim. Vamos orar então. Dá pra me ouvir? Dá. Sim. Ótimo. Vou orar então. Senhor Deus, a gente quer chegar nesse momento diante de Ti, primeiramente para te agradecer esse momento de conversa e discussão do ponto que tivemos. Também queríamos agradecer pela vida dessa tua filha, dessa tua serva que foi a Flannery O'Connor. Muito obrigado porque em sua breve vida ela nos deixou muitos presentes que nos lembram de Ti e que fazem com que a gente reflita o quão distantes de Ti nós somos sem Cristo e sem atuação. Muito obrigado, Pai, porque a gente pode discutir esse texto e ver mais visões além das nossas próprias, e assim compreendemos melhor aquilo que o texto significa, aquilo que o texto quer dizer. E pedimos para que o Senhor abençoe esse grupo, o Senhor abençoe-nos individualmente e que juntos a gente também possa continuar nesse caminho de edificação mútua, sempre olhando para Ti, mas também de olhos abertos para o mundo e para as palavras ao nosso redor. Em nome de
Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, pessoal. Vamos só tirar aquele print, né? Clássico, tradicional. Todo mundo rindo pra foto. Acho que vai ter gente aí que não vai querer aparecer. Deve ter gente aí comendo miojo e não vai querer aparecer. Então ninguém comendo miojo. Era a noiva aí do Pedro Soares que estava comendo. Não era miojo não, cara. Era um baita de um baguete, assim. Ela gosta de mingau, não sei. Não, era um baguete, eu acho, cara. Acho que é baguete que vocês chamam no sul, né? A gente chama de outro nome. Eu vou tirar um print aqui. Vocês tiram aí também. Pronto, tirei aqui. Hoje teve umas trocas de turnos, então eu tirei umas 3 fotos do grupo de pessoas que entraram, que saíram. Eu vou Aí tá mandar lá certo. no grupo. Valeu,